vamos basicamente finalizar tudo, né? Vamos finalizar. E aí vai ficar uma aula ainda de fechamentos, que é semana que vem, mas hoje a gente fecha tudo. E a gente vai falar da integral imprópria também, né? Mas isso no decorrer da aula. Tá. Bom, na pós-aula da semana passada, pós 15, né, tinha duas questões que tinham problemas de gabarito. Uma já tinha sido corrigida, né, anteriormente, mas ela foi contabilizada depois. Então, ela já está sendo contabilizada, né? Depois ela passou a ser contabilizada, porque o gabarito estava lá correto. E a outra questão tinha um problema sério de gabarito, porque a resolução dessa integral não está aqui, né? Então, realmente, ela não contabilizou essa questão aqui, não contabilizou, não vai contar na hora de calcular a nota, né? E aí o Moodle redistribui, né, a questão. Bom, né? Então, vamos lá. Então, vamos calcular essa integral aqui, né? Como é que a gente vai calcular essa integral? Para calcular essa integral, nós temos aqui uma integral de função racional, né? Então, a função racional é uma função onde eu tenho numerador e denominador são polinômios, e para resolver esse tipo de integral, nós vamos ter que decompor o polinômio em uma soma, ou seja, nós temos que decompor decompor a fração em uma soma de frações. Né? Então, tá. Então, quer dizer que eu vou ter que pegar essa minha fração, 2x ao quadrado, menos 9x menos 9, menos 2, né? Dividido por x ao cubo menos 9x, e isso aqui vai ser uma soma de frações. Tá, mas quantas frações? Bom, isso tudo vai depender do denominador. Que para isso, eu vou precisar, para fazer essa decomposição, eu vou precisar decompor, antes de tudo, o denominador, né, em fatores, em polinômios de primeiro grau. Ou seja, antes de tudo, eu vou precisar decompor o denominador em fatores, né, de primeiro grau. Então, vamos ver o seguinte, o meu denominador é x na terceira menos 9x. Bom, qual é o grau do denominador? É grau 3, porque a maior potência é 3. Qual é o grau do numerador? É grau 2, né? Então, como a gente viu semana passada, sempre o nosso numerador terá grau menor que o denominador. Tá, como é que eu vou decompor isso? Bom, a gente decompõe igualando o polinômio a zero. Quando eu igualo esse polinômio a zero, o que nós vamos notar? Que eu tenho x na primeira parcela e x na segunda parcela. Então, vou ficar x vezes x ao quadrado menos 9. Né? Então, aqui eu tenho x ao cubo. Então, se eu faço x dividido, ou melhor, se eu faço x ao cubo dividido por x, eu faço x ao cubo dividido por x, isso é x na terceira menos 1, x na segunda. Agora eu faço menos 9x dividido por x. Isso aqui vai sobrar menos 9. Então, é o que sobrou dentro do parênteses, igual a zero. Tá, agora eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação é igual a zero. Então, quer dizer que o x, né, esse x aqui é igual a zero, ou x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Né? Então, como é que eu resolvo agora essa segunda equação? Bom, aqui eu tenho uma solução, o x igual a zero. E essa aqui, x ao quadrado igual a zero. Bom, muito simples, x ao quadrado igual a 9, x igual a mais ou menos raiz de 3, raiz de 9. Então, x é igual a mais ou menos 3. Ok, então quer dizer que x ao cubo menos 9x
é igual a x, que é esse x aqui, vezes quem? X menos 3 vezes x mais 3. Da onde que saiu isso? Desse fato aqui. Lembrando que esse menos 3 vem da raiz mais 3, e esse menos 3 vem da raiz menos 3, né? Lembrando que a gente sempre troca o sinal. Tá. Beleza. Então, quer dizer que a fração 2x ao quadrado menos 9x menos 9 sobre o denominador x menos 3, x mais 3. Então, quando eu decomponho o denominador, eu vou ficar com x vezes x menos 3 vezes x mais 3. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter quantos fatores eu tenho no denominador? Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 fatores, então eu tenho um x, o x menos 3 e o x mais 3. Então, por isso eu tenho 3 frações. Se eu tenho 3 frações, né, com os denominadores que estão conhecidos, que são esses daqui, são esses fatores, né, nós temos que agora determinar quem são os numeradores. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, nosso objetivo agora é calcular quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá. Então tá, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar o lado direito. Então vamos lá, vamos reescrever o meu lado esquerdo, e isso é importante. Né? Isso é importante. Escrever o meu lado direito, o meu lado esquerdo. Né? Igual. Então, como é que eu vou multiplicar as 3 frações? Eu vou fazer a multiplicação. Como eu vou somar as frações? Multiplicando os denominadores. X vezes x menos 3 vezes x mais 3. Tá. Beleza. Então, agora eu vou pegar isto aqui, né? X vezes x menos 3 vezes x mais 3 e dividir por x. Então, vai sobrar A, e depois multiplicar por A. Então, vai ficar A vezes x menos 3, x mais 3. Agora, eu pego o denominador e divido por x menos 3. Vai sobrar B vezes x mais 3. Mais, eu pego tudo isso e divido por x mais 3. Mais C, x menos 3. Tá. Os denominadores são iguais. Os numeradores não. Então, nos interessa apenas os numeradores. Então, vai ficar com 2x ao quadrado menos 9x menos 2 igual a x menos 3, x mais 3, mais bx, x mais 3, mais cx, x menos 3. A técnica de decomposição em frações parciais, que é o que nós estamos fazendo aqui, ela é bem importante. Vocês vão levar isso lá para a disciplina de equações diferenciais, né, semestre que vem. E já também dou um alerta, agora é época de matrículas, né? Então, essa época de matrículas, a disciplina natural na sequência de cálculo 2 é equações diferenciais. Façam equações diferenciais semestre que vem, porque é a sequência natural, né? Ou seja, lá vai precisar bastante resolver integrais, vai ter bastante continha de derivadas. Então, fiquem atentos e se matriculem já semestre que vem. Não deixem para daqui a 2 anos, porque daí pode ser que vocês fiquem enferrujados. Então, fica a dica. Aí, às vezes pode ficar mais difícil. Tá. Então, quando eu pego essa igualdade, eu vou ver o seguinte, tá? Vamos lá. Eu vou ter que atribuir valores para x. Né? Nesse ponto, então, eu vou atribuir valores para x. Então, eu vou supor, por exemplo, o seguinte, que x é igual a 0. Se o x for igual a 0,
o que eu vou fazer? Bom, eu vou substituir o zero no lugar do x e vou ficar com menos 2 igual. Bom, a vezes menos 3, 3. Bom, o zero vai multiplicar o b e essa parcela some. O zero vai multiplicar o c e essa parcela some. E por que eu escolhi o zero? Porque o zero é uma das raízes do denominador, né? Então, justo que eu escolha o zero. Então, dessa maneira, eu tenho que menos 2 é igual a menos 9a. E, portanto, eu sei que o a é igual a 2 que divide 9. Tá. Muito bem. Qual é o outro valor que eu posso atribuir para x? Bom, eu posso atribuir para x 3. Por que eu posso atribuir 3 para x? Porque 3 também é uma raiz, né? 3 positivo. Então, se eu atribuo 3 para x, o que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 9. Vai ficar 2 vezes 9. Menos 9 vezes 3, menos 2. Igual. Se eu atribuo 3, o que vai acontecer? Bom, se eu coloco 3 aqui, desaparece essa parcela do A. Se eu coloco 3 aqui, bom, não vai desaparecer a parcela do B, mas vai desaparecer a parcela do C. Então, vai ficar B vezes 3, vai ficar B vezes 3, vezes 3 e 3, 6. Então, tá, então eu vou ficar com 18 menos 27 menos 2, né? E aí eu tenho 18 menos 27, isso dá menos 9, menos 2, dá menos 11. E aqui eu tenho B vezes 18. E aqui eu tenho B vezes 18. E isso implica que eu tenho B igual a menos 11 por 18. Tá? Ok. Tá. Depois do x igual a 3, eu posso atribuir x igual a menos 3. Tá. Se eu tenho x igual a menos 3, vamos lá. Se eu boto menos 3 no lugar do x, então lá, 2 vezes 9 de novo, né? Menos 9 vezes menos 3, menos 2. Igual. Vamos ver aqui. Menos 3 vai eliminar a parcela do A. Menos 3 vai eliminar a parcela do B, mas não vai eliminar a parcela do C. Então, vai ficar C vezes menos 3 vezes menos 6, né? Menos 3, menos 6, menos 3, menos 3, menos 6. Ok. Então, vai ficar 27 mais 18, né? Porque, melhor, o professor inverteu as bolas. Aqui é mais 18, aqui é mais 27, menos 2. Igual a 18C. Então, quanto é que vai dar aqui? Né? Vai ficar 18 com 26. Isso aqui vai ficar 44, né? Igual a 18C. Né? Então, agora, 26 não, né, professor? Tá. 27 menos 2. Isso aqui é 43, né? Tá. Então, o meu C vai ficar quanto? 43 sobre 18. Tá. Então, se o C é 43 sobre 18, então vamos pegar... Temos o C, temos o B e temos o A. Beleza. Então tá, então vamos ver o seguinte. Então, o que nós temos? Tá? Que então, 2x ao quadrado menos 9x menos 2 dividido por x ao quadrado menos 9x é igual a 1a sobre x
mais B sobre x menos 3, mais C sobre x mais 3. Foi isso que nós tínhamos, né? X mais 3, x menos 3. Ok. Então, vamos trocar, né? Quem é o A? O A era 2 nonos. 2 sobre 9. Quem era o B? Menos 11. Tá. B era menos 11 sobre 18. E quem era o C? 43 por 18, né? Ok. Então, o nosso objetivo é resolver essa integral aqui, né? Então, se o meu objetivo é resolver essa integral, né? 2x ao quadrado menos 9x menos 2 sobre x ao cubo menos 9x, que é x ao cubo, né, professor? Dx. Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer 2 nonos da integral de dx sobre x menos 11/18 sobre a integral de dx sobre x menos 3 mais 43 sobre 18 da integral de dx sobre x mais 3. Ou seja, isso aqui é 2 nonos do logaritmo do módulo de x menos 11/18 do logaritmo de x menos 3 mais 43 por 18 do logaritmo de x mais 3 mais a constante c. Certo? Bom, aqui a gente pode fazer algumas coisas. Sei lá, podemos fazer... Esses coeficientes aqui são coeficientes bem malucos, né? Não dá para fazer muitas coisas aqui. Até poderíamos fazer assim, pelo menos juntar aqui, né? Ó, se eu fosse juntar aqui... Né? Se alguém dissesse assim, mas tem que colocar propriedade dos logs. Então, vou fazer alguma coisinha só. Então, vou botar aqui x mais 3. Isto aqui é o expoente, 43 por 18. Por que ele veio para baixo? Porque tem um negativo, né? Então, negativo, x menos 3, 11 por 48. Né? Ou 48, não, 18. Né? Aqui tá bem bizarro isso aqui. Né? Nenhum deles é a resposta. Enfim, né? Isso aqui está correto, isso aqui está correto. Se você quisesse ainda colocar 2 nonos ln de x mais ln da raiz de 18, né? Porque o 18, né, é denominador nos dois expoentes. Então, vai ficar x mais 3 na 43 sobre x menos 3 na 11. Enfim, qualquer um deles está correto, certo? Mas esse aqui não está... Nenhuma delas está correta. Por isso que ela não foi contabilizada lá na hora de fazer o questionário pós-aula. Certo? Então tá. Da semana passada, da apresentação da semana passada, faltou essa questão aqui, né? Essa aqui é uma questão bem interessante, né? Que nós vamos retomar, então, o conceito de teorema do valor médio, né? E ele diz assim, uma partícula move-se ao longo de uma linha reta de tal forma que a velocidade, né, que se vê for a velocidade após t segundos, então a velocidade é dada por aquela expressão. E aí ele faz algumas continhas, pede 3 coisas. Ele pede para determinar a posição no instante 10, né? Lembra que ele dá uma condição inicial. Então, se no tempo inicial, no tempo 0, a posição é 5, ou seja, ele parte da posição 5, né? Qual é a posição no instante 10? Ok. Qual a velocidade no instante 10? E qual a velocidade média, né, entre o instante 0
no instante 10. Então, aqui a gente vai ficar de frente com dois conceitos interessantes. A velocidade instantânea, ou seja, a velocidade no instante 10, e a velocidade média nos 10 primeiros segundos. Então, são duas coisas diferentes, a velocidade no instante e a velocidade média. Tá. Então vamos primeiro determinar a posição no instante 10. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que velocidade é posição pelo tempo. É a taxa de variação da posição do tempo. Dessa maneira, a posição tem que ser a integral da velocidade. Né? Então, a minha posição é a integral da minha velocidade. E aí, então, o nosso objetivo é resolver a integral. Para resolver essa integral, eu vou ter que decompor o denominador em fatores de primeiro grau. Né? Eu vou ter que decompor isso em frações parciais. Então, tá. Para decompor isso, né, como é que a gente decompõe? Eu vou pegar o meu denominador e vou fazer a famigerada Bhaskara, né? Ou seja, eu vou igualar a zero, vou determinar as raízes, ou seja, vou determinar as raízes. E já aviso que nem sempre tem raízes. Nos problemas que nós temos aqui, sempre eles vão ter raízes, tá? Mas né, a gente pode ter situações onde não tem raízes e aí tem outras coisas que tem que ser feitas. Não é o caso da nossa disciplina, nós não vamos tratar essa situação. Então, todos os problemas que vocês vão ter lá, se ele já não está decomposto, né? Se já não há uma decomposição, né? Porque às vezes o problema aconteceu de semestres de eu dar sempre assim, né? O polinômio assim. Mas aí eu coloco na prova, né? Coloco na prova, né? Ou melhor, tem semestres que eu sempre dava assim. Mas aí na prova eu coloco assim, aí parece que o mundo cai porque tem um... Mas como eu vou aplicar Bhaskara aqui? Mas já está pronto, já está aplicado aqui, ó. A raiz aqui é t menos 1 e a raiz aqui é t menos 2. Ou seja, aqui já está decomposto, né? Ou seja, aqui você não precisa fazer nada. Não precisa fazer essa primeira parte. Aqui você tem que começar a decompor. Então, tem que ficar atento a isso. Às vezes aparece assim, às vezes aparece assim, né? Então, é uma questão de lógica. Tá. É bom que tudo fosse assim, né? Mas a gente tem que ter, né? Saber ler as coisas, né? Então, se apareceu assim, né? Eu vou primeiro decompor. Se apareceu assim, já está decomposto. Então, eu sei que, né? E aquilo que eu dizia no slide anterior, no exercício anterior. Lembrando que quando eu estou trabalhando, né, com a decomposição de um polinômio, né? Então, por exemplo, eu sei que t ao quadrado mais 3t mais 2, isso aqui vai ser t menos uma raiz, vou chamar de raiz 1, vezes t menos uma raiz 2. Ou seja, que essa raiz 1 é o que se chamava lá no colégio de x', né? Que essa raiz 2 é o que chamava lá no colégio de x duas linhas. Então, se eu disser que esse aqui é meu x', então eu vou ficar com t menos 1. Se esse aqui é meu x duas linhas, então vai ficar t menos 2. Menos com menos dá mais, então vai ficar t mais 1 e t mais 2. Né? Por isso que se diz assim, se aqui era menos 1, então troca para mais 1. Se aqui era menos 2, troca para mais 2. Tá? Beleza. Então, decompomos o polinômio. Então, nosso objetivo agora é escrever isso como uma soma. Né? Então, se eu quero escrever isso como uma soma, eu sei que eu tenho dois fatores no denominador. Então, quer dizer que
eu vou ter uma fração com o denominador t mais 1 e outra fração com o denominador t mais 2. Um numerador é o A e o outro numerador é o B. Então, queremos saber quem é o A e queremos saber quem é o B. Para isso, então, eu vou somar, né? Multiplico t mais 1 vezes t mais 2. E aí eu faço A vezes t mais 2 e t mais 1 vezes o B. Né? Tá ali. Ok. Então, nos interessa apenas o numerador. Os denominadores são iguais, vamos trabalhar apenas com o numerador. Tá. O que nós vamos fazer? Vamos atribuir valores para o t. Se eu disser que o t é menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar 2, vou botar aqui, menos 1 mais 3 dá 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Menos 1 menos 1. Elimina a parcela do b. Então quer dizer que o a vale 2. Se eu botar t igual a menos 2, o que vai acontecer? Vai ficar menos 2 mais 3 dá 1. Só que aqui menos 2 vai eliminar a parcela do a, e aqui vai ficar b vezes menos 1. Né? Então, quer dizer que o b vale menos 1. Né? Ok. Então, quer dizer que se eu tô com... se eu quero determinar o a e o b, né? Então, eu simplesmente coloco no lugar do a 2 e no lugar do b menos 1. Simples assim. Então, agora, eu tenho a decomposição da fração. Eu decompus a fração. Com a fração decomposta, eu posso agora integrar. Né? Eu posso, então, agora integrar. Então, eu integro. Né? Eu vou integrar essas frações, então o que eu tenho? Eu tenho a integral de duas vezes. Eu tenho duas vezes a integral de dt sobre t mais 1, menos a integral de dt sobre t mais 2. Então, eu vou ficar com duas vezes o ln de t mais 1, que é essa integral aqui, menos o ln de t, menos, t mais 2. E aí, o que acontece? Né? Vem as famigeradas propriedades dos logaritmos. Né? Vou ler. Lá no cantinho da tabela de integração tem uma tabela de propriedades logarítmicas. O professor olhou para lá. E aí, vamos olhar para onde? Bom, eu tenho uma potência, né? Ou seja, eu tenho um A vezes um log. Então, eu vou pegar esse 2 aqui e trazer ele para frente. Tá. Menos ln de t mais 2. Né? Então, eu vou olhar para a propriedade da divisão. Né? Então, se eu tenho uma subtração, eu tenho uma divisão. Ok. Então, né, posso concluir que a função posição é dada pelo logaritmo. Né? Poderia botar aqui um colchete, que é o logaritmo dessa expressão aqui, dessa divisão. Tá. Só que essa resposta aqui a gente chama de solução geral. Né? Por que ela é solução geral? Lá nas equações diferenciais, o professor também vai falar toda hora. Ah, tem a solução geral. Solução geral é porque eu tenho a constante de integração C. Né? Então, eu preciso determinar a constante de integração. Então, para determinar a constante de integração, eu vou precisar de quem? De uma condição inicial. Qual é a condição? Se t é 0, né, a posição é 5. Então, vamos lá. Então, se o t é 0, a posição é 5. Então, eu vou fazer o seguinte, né, antes de chegar aqui. Eu vou botar. Então, quer dizer que no lugar do S, vai vir o 5. No lugar do T, vai ir o 0. Então, vai ficar 0 mais 1 ao quadrado sobre 0 mais 2 mais C. Então, no lugar do S é 5, no lugar do T é 0. Tá. E agora, o que acontece? Eu vou ficar com 5 igual ao ln de 1 meio mais C.
Então, qual é a minha incógnita? Minha incógnita é a constante de integração, né? Como é que eu resolvo essa incógnita? Bom, eu passo esse ln de um meio para o outro lado e consigo isolar o C. Então, o meu C é 5,69, né? Porque o ln, aí a gente calcula aqui, pega a calculadora, né? E faz o ln de 1 dividido por 2, né? Ok. Tá, então nós descobrimos quanto vale o C, mas nós não respondemos a questão, porque essa parte aqui trabalhou esse pedaço. Falta o restante. Qual é o restante? Né? Falta determinar a posição no instante 10. Então, aqui eu tenho o que se chama lá na disciplina de equações diferenciais, né? E a gente vai chamar aqui também de solução particular. Certo? Então, chama-se solução particular. Tá, então aqui é uma solução particular. Então, agora eu tenho condições de determinar a posição no instante 10, porque eu não tenho mais uma constante de integração, né? Ou seja, se eu botar um número no lugar do t, eu vou ter um número como resposta. Então, tá. Então, no lugar do t, eu vou colocar o 10, né? Então, ficou 10 mais 1 ao quadrado, 11 ao quadrado, dividido por 12. Então, vai ficar o ln de 11 ao quadrado sobre 12, né? Então, deu aproximadamente 8, né? Então, aqui o que eu tenho, né? Eu vou fazer, se eu for fazer essa continha, eu tenho ln de 121, né? 121, você vai botar na calculadora, 121, dividido por 12, mais 5,69. Né? E isso deu aproximadamente 8. Eu acho que deu um 8 bem redondo, se eu não me engano. Né? Então eu vou ver isso aqui, faz horas que eu não faço a continha. Não é 8, né? Dá 8,0008, né? Dá 1, 2, 3. Dá 3 casas zeros, né? Aí depois aparece um 8. Vamos botar um 8 aqui. Tá, beleza. Então quer dizer que na posição 10, ele está melhor, no instante 10, ele está na posição 8. Então, vamos entender o que aconteceu. Aqui está a posição, né? Então, quer dizer que no instante t igual a 0, ele estava na posição 5. Bom, ele partiu da posição 5. Né? E aí, ele andou 10 segundos e chegou na posição 8. Então, aqui ele estava no 0 e aqui ele estava no 10 segundos. Tá. Beleza. Agora vem a questão. Qual a velocidade no instante 10? Cara, não tem mistério. A velocidade no instante 10 é dada por essa expressão aqui. A velocidade aqui é a velocidade instantânea, né? É a velocidade no instante, t. A velocidade no instante 10 é v de 10, né? 10 mais 3, que é 13. E aí embaixo vai ficar 10 ao quadrado, mais 30, mais 2, 132. Fazendo essa continha, eu sei que a velocidade no instante 10, naquele momento, naquele instante, é 0,098 metros por segundo. Certo? Que é a velocidade que, por exemplo, quando a gente está no carro, a gente vê o ponteiro do velocímetro, ou aquela velocidade do Waze. Né? A velocidade naquele ponto, naquele momento. Tá? Diferente do que é a velocidade média. A velocidade média é a média. Peguei todas as velocidades e dividi, né, pelo tempo, vamos dizer assim. Só que tem um problema. O meu tempo é contínuo. O tempo é uma variável contínua. Então, para isso, nós temos que usar o teorema do valor médio. Então, o teorema do valor médio é o seguinte, que para eu calcular uma velocidade média, eu tenho que pegar 1 sobre o comprimento do intervalo, né? Vezes a integral de 0 a 10
de todo o intervalo da função, né? Então, aqui aplicando literalmente o teorema do valor médio, né? A gente viu na aula passada, né, o teorema do valor médio, né? Se eu tenho, então, o valor médio da função é 1 sobre b menos a, integral de a até b, fx dx, certo? Isso equivale à mesma coisa do que eu pegar todos os tempos e dividir, melhor, pegar todas as velocidades e dividir por todos os tempos. O problema é que quantos tempos existem entre 0 e 10? Entre 0 e 10 segundos. Não temos como mensurar. Então, nós temos que usar uma integral. Tá. O que nós temos a nosso favor? Nós temos a nosso favor que a gente já conhece a integral de, né? A gente já sabe, né? Esta integral, né? A gente já sabe que a integral de t mais 3 sobre t ao quadrado mais 3t mais 2, ela é isso aqui. A gente já sabe, a gente já fez isso no exercício anterior. Falta o que agora? Distribuir os intervalos, né? Falta apenas distribuir os intervalos. Então, nós temos o seguinte. Então, vai ficar ln de 11 ao quadrado sobre 12, né? Eu coloquei 10 mais 1 sobre 12, menos o meio, né? Ok. E aí é trabalho de calculadora aqui, né? E aí, se eu for fazer essa conta, né? Então, vou botar aqui. Vamos ver se dá 3 direitinho. 11 ao quadrado dividido por 12, menos ln de 1 meio. Isso dá praticamente 3, né? Dá 3.004. O valor da 4 lá na terceira casa decimal. Ok. Então vai ficar 1 décimo vezes 3, ou seja, 0,3 metros por segundo. Então, a velocidade média, tá? E aí, vamos ver o que está acontecendo, né? Tá aqui. Minha posição. Aqui está a posição 5. Aqui está a posição 10. Né? Já vou comprar isso. Já compartilho com vocês. Só quero ver uma coisa. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. Tá. Ok. Tá. Aqui, né? Deixa eu só pegar. A posição no instante 10 era... Já que tá, a posição no instante 10, a posição no instante 10 era 8, né? Então, vamos pegar aqui. No instante 10, a minha posição era 8. No instante 10, a posição era 8. Então, aqui é o instante 0 e aqui é o instante 10. Né? Então, aqui é a minha posição. O que está acontecendo? Então, essa aqui é a minha posição. Tá. Então, o que eu sei? Que nesse instante aqui, né, a velocidade nesse instante, nós calculamos anteriormente e ela era de 0,098. 0,098 metros por segundo. E a velocidade média no trecho, a velocidade média nesse trecho aqui foi de 0,3 metros por segundo. Então, essa foi a velocidade média. Mas essa é a velocidade no instante. Ou seja, no instante 11, a velocidade no instante vai ser outra.
Se eu estender a velocidade média também vai alterar, né? Então, essa é a configuração. Do tempo 0 ao tempo 10, ou seja, para percorrer 3 metros, né, a velocidade média foi 0,3 metros por segundo. Né? Para percorrer, mas no instante 10, no ponto 10, a velocidade média, a velocidade instantânea, ou seja, isso aqui é velocidade instantânea, e essa aqui é a velocidade média, certo? Então, esses são conceitos bem importantes, né? Porque velocidade instantânea e velocidade média são coisas diferentes. Tá. Beleza. Tá. Vamos tratar de uma outra situação envolvendo decomposição em frações parciais, né? Nós vimos até agora a situação em que o meu denominador, né, eu posso decompor ele em fatores de primeiro grau. Aqui eu tenho uma decomposição em potências, né? Então, no exemplo anterior, né, eu tinha... Vamos pegar aqui. No exemplo anterior, só para a título de comparação, opa. A título de comparação, eu conseguia decompor a minha fração em duas frações, né? De tal maneira que o meu denominador eu conseguia decompor em fatores de primeiro grau, né? Então eu determinava as raízes e tudo era bonito ali, eu tinha fatores de primeiro grau. Agora eu tenho uma situação envolvendo potências. Como é que fica? É a mesma, só que nós temos que cuidar dessas potências. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo lá, um exemplo numérico. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, 1/2 mais, vamos ver, 3/8 mais 1/5. Se eu for somar isso aqui, qual seria o denominador comum? Qual seria o denominador comum? Ah, tem que fazer MMC. Não, não precisa fazer MMC. MMC é coisa de criança. Alguém vai dizer assim, a gente tem que multiplicar 2 vezes 8 vezes 5. Está correto? Mas isso vai me gerar uma fração que eu vou ter que simplificar mais adiante. Então, uma maneira da gente fazer um denominador comum é olhar o seguinte, o 8 é 2 ao cubo. Então, eu pego o 8 vezes o 5, dá 40. Né? Porque não precisa. Se eu pegar o 2 vezes o 5, eu não estou pegando tudo que eu posso pegar do 2, porque o 8 é a maior potência de 2 que eu tenho aqui. Então, eu vou conseguir fazer 40 que divide 2. 40 divide 2. 40 divide 8, divide. 40 divide 5, também divide. Né? Então, eu tenho que pegar a maior potência. E se eu vou olhar para o 40, eu sei que eu vou pegar esse 40, eu vou ter o 2, né, que compõe... ele vai ser composto por 2 ao cubo vezes 5. Então, eu tenho a potência 8 ali, né? Então, eu tenho que, na hora de fazer... Se eu for decompor uma fração, sei lá... Se eu for decompor... Por exemplo, eu tenho 7 sobre 40. Então, mas eu sei que 40, eu vou decompor isso em 3 frações. Né? Então, eu vou decompor pelo menos em 2 e 2 na segunda. Né? Ou, se eu tivesse mais uma terceira fração, ainda poderia botar 2 na terceira. Porque o 40, ele é múltiplo de 8. Então, essa mesma lógica nós vamos tratar aqui.
Vamos ver ali, eu tenho um x na segunda. Na hora de decompor a fração, vou ter x ao quadrado mais 1 sobre x na segunda, x mais 1, igual. Tá, o grau aqui é 3, então, terceiro grau. Como é que eu sei que é terceiro grau, professor? Mas aqui é grau 2. Se eu multiplicar esse x ao quadrado vezes esse x, vai dar x na terceira, então é terceiro grau. Então, eu vou ter 3 frações. Então, o que eu vou ter? Uma fração vai ter o denominador x, correspondente a esse x ao quadrado. A outra fração vai ter o denominador x ao quadrado, né? Ou seja, eu vou pegando as potências. Primeiro eu pego o x e vou até o x ao quadrado. Se eu tivesse x na terceira, vai dar x, uma para x na segunda e uma para x na terceira. E a terceira fração sobrou para x mais 1. Então, se aqui é x na segunda, x, um denominador x ao quadrado, um denominador x mais 3. Se fosse x na terceira, seria x na segunda, x na terceira, e aí o x mais 1. X na quarta, x na segunda, x na terceira, x na quarta, daí x mais 1. Assim por diante. E os numeradores? Bom, os numeradores ainda vão se comportar como se eu tivesse fatores de primeiro grau. Então, aqui vai ser o A, vai ser um número A, vai ser um número B e vai ser um número C. Né? E aí, o nosso objetivo é quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, tá. Então, como eu vou determinar isso? Eu vou ter que somar o meu lado direito. Então, x ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, tá aqui. X. Tá. Se eu for fazer a multiplicação, se eu for fazer a soma aqui, o que acontece? Se eu fizer x ao quadrado de x mais 1, eu sempre vou pegar a maior potência. Né? Sempre vou pegar a maior potência. Então, x ao quadrado vezes x mais 1. Porque se eu pegar x ao quadrado vezes x mais 1, eu vou ter que dividir isso por x. E eu consigo dividir x ao quadrado vezes x mais 1 por x. Porque esse simplificou com esse, vai sobrar a vezes x, x mais 1. Se eu dividir x ao quadrado por x ao quadrado, né, eu vou ficar com b vezes x mais 1. Mas, se eu dividir x ao quadrado vezes x mais 1 por x mais 1, eu vou ficar com c, x ao quadrado. Então, eu fiz a soma das minhas 3 frações. Desta maneira, eu tenho os numeradores, os denominadores são iguais, os numeradores é o que nos interessa. Então, o nosso interesse são os numeradores. Então, x ao quadrado mais 1 igual a ax, x mais 1, mais bx, bx mais 1, mais cx ao quadrado. Tá. Como o nosso objetivo ainda é quem é o A, quem é o B e quem é o C. Como determinar A, B e C? Bom, vamos ir para os chutes. De novo, vamos chutar aquilo que é conveniente. Eu chuto zero, porque se eu chutar o zero, eu vou conseguir determinar quem é o... eu vou conseguir determinar o B, porque se eu chutar zero, eu vou eliminar a parcela do A e eu vou eliminar a parcela do C. Então, vai ficar 0 mais 1, 1, igual a B vezes 1. Então, B está resolvido. Se eu chutar menos 1, o que vai acontecer? Eu vou eliminar a parcela do A, vou eliminar a parcela do B, mas vou ficar com a parcela do C. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, que soma 1 dá 2, e aí vai sobrar esse C, né? Porque menos 1 ao quadrado dá 1. Descobri quanto era o C.
Tá. E aí, como é que eu vou fazer para determinar o 2? Bom, eu vou chutar um número qualquer. E aí, quando eu digo que eu vou chutar um número qualquer, a gente pode chutar qualquer número. Pode ser o CPF? Pode ser o CPF individual, pode ser π na 3/5 elevado ao número de Euler. Pode fazer o que você quiser, pode ser, sei lá, qualquer número. Qualquer número mesmo. Você pode pegar um saquinho, botar vários números e fazer um bingo? Também pode, mas eu não sou, eu sou mais prático. Eu vou chutar um número que é mais rápido, 1. Né? O 0 e o -1 já foi, eu vou pegar o 1. Né? Então, dá 2, 1 ao quadrado dá 1, igual. Aqui dá A vezes 1, 1 e 1, 2. B vai ficar 1 e 1, dá 2, vezes B. Então, dá 2B. Mais C. Bom, mas eu já conheço quem é o P, já conheço quem é o C. Então, eu sei que é 2A mais 2B. Né? O B é 1. Então, vai ficar 2. O C eu já conheço e ele vale 2. Ok, então aqui eu tenho 2. 2 e 2, 4. Igual a 2A. Então, eu tenho menos 2 igual a 2A. Portanto, A é menos 1. Simples assim. Ah, professor, se eu quisesse chutar 10 mil, também você ia chegar no A igual a menos 1. Tá. Qualquer chute, você vai chegar no A igual a menos 1. Tá. Então, eu tenho A igual a menos 1, B igual a 1, C igual a 2. Então, né, nosso objetivo era resolver, nós estávamos x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, isso aqui era um AX mais BX ao quadrado, x mais 1. Tá. O A era menos 1. O B era 1. E o C era 2. Então, se eu for tomar a integral, né? Se eu fazer essa integral aqui, vai ser a integral desta soma. Então, isso vai ser a mesma coisa que menos a integral de dx sobre x, mais, né? Mais a integral de dx sobre x ao quadrado, mais 2 vezes a integral de dx de x mais 1. Bom, tem mistério, né? Igual a menos o logaritmo do módulo de x, mais x na menos 1 sobre menos 1. Lembrando que se eu tenho integral de dx sobre x ao quadrado, isso é a integral de x na menos 2 dx. Então, isso aqui fica x na menos 1 sobre menos 1. Mais 2 vezes o ln de x mais 1, mais a constante c. Tá. Podemos dar uma organizada, né? Vamos dar uma ajeitada nisso. Então, eu posso ficar com o seguinte resultado. Eu posso ficar com ln de x mais 1 ao quadrado, né? Tá multiplicando, passa como potência. É menos, é denominador. Menos, esse menos aqui, 1 sobre x, né? Lembrando que 1 sobre x, né? Esse expoente negativo vira uma fração. Aqui não entra para dentro do logaritmo, porque não tem logaritmo, né, gente? Não vamos forçar a barra. E aí está resolvido. Então, nessa situação, nós vamos cair, sim, em situações em que não envolvem um logaritmo, né? Uma situação que não envolve o logaritmo. Então, é mais uma situação envolvendo
Decomposição em frações parciais, né? Nós temos que usar essa técnica da decomposição com agora considerando que nós temos uma potência. Tá. E esse caso aqui? É diferente? Não, é a mesma coisa. Só que agora eu tenho um x mais 3 ao quadrado. Né? É a mesma coisa. Então, se eu ficar com x menos 2 sobre x menos 1 vezes x mais 3 ao quadrado. Então, vai ficar a sobre x menos 1 mais b sobre x mais 3, né? Mais c sobre x mais 3 ao quadrado. Ah, professor, mas agora confundiu tudo, porque antes você tinha feito x mais... Tinha botado x ao quadrado, e aqui você tinha botado x menos 1, ou x mais 1. Tanto faz essa ordem, porque na hora de multiplicar, tudo vai voltar para o mesmo lugar. Certo? Pode ser assim, pode ser do jeito, pode ser de qualquer jeito, desde que mantenha essa lógica. Né? Lembrando que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Assim como a ordem das parcelas não altera a soma. Tá. Então tá. Vamos deixar assim. O que temos que fazer? Determinar o A, B e o C. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Bom, temos que somar o meu lado direito. X menos 2. X mais 3 ao quadrado. Então, se eu somar isso, é aquela mesma história, né? Eu vou pegar o maior expoente, x mais 3 ao quadrado, dividido por x menos 1. Tá, então eu pego x mais 3 ao quadrado. Então, x mais 3 ao quadrado vezes x menos 1, divido por x mais 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar x mais 3 ao quadrado por x mais 3, vai me sobrar 1a vezes x mais 3 vezes x menos 1. Agora eu vou pegar isto aqui e dividir por x mais 3 ao quadrado. Vai sobrar um x menos 1. Agora eu vou dividir tudo isso por x menos 1. Então vai sobrar cx mais 3 ao quadrado. Ok, fizemos a soma do meu lado. Tá. Do meu lado direito. Tá. Os denominadores são iguais, os numeradores é o que nós queremos. Então, vamos reescrever aqui. X mais 2. X menos 2, né, professor? Igual a x mais 3, x menos 1, mais b, x menos 1, mais c, x mais 3 ao quadrado. Ok. Como determinar a, b e c? Ainda é o nosso objetivo. Tá. Como determinar a, b e c? Bom, atribuir valores para a, ou melhor, atribuir valores para x. Tá, de novo, nós vamos ir para aquela situação. Vou atribuir valores que zerem parcelas. Que valor pode zerar uma parcela? Pode zerar, pode ser o 1. X igual a 1. Porque se eu botar 1 aqui, zerou a parcela do A. Se eu botar 1 aqui, zerou a parcela do B. Então, vai ficar 1 menos 2, menos 1. Zerou essa parcela, e aí eu vou ficar com C vezes 1 mais 3, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, o C menos 1, 16 avos. Tá. Qual outro valor que zera? O menos 3, né? Se eu coloco menos 3 aqui, zera essa parcela, zera essa parcela. Então, vamos pegar x igual a menos 3. Então, menos 3 menos 2, menos 5.
igual. Bom, zerou essa parcela, mas não zerou a parcela do B. Então, vai ficar B vezes menos 3, menos 1, menos 4. E zerou a parcela do C, né? Então, isso aqui sobrou. B igual a menos 5, que divide menos 4. Ou seja, 5 que divide 4. Tá. E, por fim, eu vou atribuir um valor aleatório para x, né? De novo, que é aquela história, pode ser qualquer valor. Mas eu vou atribuir um valor que seja interessante, né? Que seja fácil de trabalhar. X igual a 0. Então, vai sobrar menos 2 igual a vezes 3 vezes menos 1 mais b vezes menos 1 mais c vezes 9. Né? Ok. Então, vamos atribuir vamos ver o que nós temos. Menos 2 igual a menos 3a. O B nós conhecemos, é 5 quartos, então vai ficar menos 5 quartos. O C nós conhecemos, que é menos 1,16. Então vai ficar menos 1, menos 9,16, né? Menos 9,16. Beleza. Então tá, então vamos partir para o ataque. Então, vamos lá, eu posso passar esse menos 3a para o outro lado, vai ficar 3a positivo. Esse menos 2 passa para o outro lado, passa para mais 2, menos 5 quartos, menos 9,16. Vamos lá, 3a vai ser quanto? Bom, eu vou ter que somar essa fração. Para somar essa fração, eu vou colocar tudo sobre um denominador só. Qual denominador? Bom, entre 4 e 16, eu vou botar o 16, porque 16 também divide 4. Então, 16 que divide 1 vezes 2 dá 32. 16 que divide 4 dá 4 vezes 5. 16 que divide 16 dá esse valor aqui. Então, nós vamos ficar com 3a igual a 32 menos 29. Ou seja, 32 menos 29 vai ficar 3 sobre 16. E isso implica que o A vai ser quanto? 3 por 16, que divide 3. Como é que eu faço essa continha? 3, eu tenho 3 por 16 dividido por 3. Então, vai ficar 3 por 16 vezes 1 terço. Né? Multiplica pelo inverso. Simplificou isso, deu 1,16. Então, o A vale 1,16. Resolvido o problema do A. Então, temos o C, temos o B, e agora temos o A. Tá, temos o A, B e o C. Então, vamos voltar para o problema que nós temos. Então, nesse problema nós tínhamos o seguinte, vamos pegar lá a fração. Então, x menos 2, x mais 3, né? Melhor, x mais 3 e x menos 1. Ah, professor, mas você inverteu. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Igual. Então, vamos ver como é que eu fiz a decomposição. Eu fiz A sobre x mais 3. B sobre x mais 3 ao quadrado. Mais C sobre x menos 1. Tá. Quanto vale o A? 1,16. Então, um 16. Quanto vale o B? 5 quartos.
Quanto vale o C? Menos 1,16. Ok. Então, nosso objetivo é calcular essa integral. Então, se eu quero a integral dessa fração, eu tenho a integral dessa soma. Isso implica que eu tenho 1,16 da integral de dx sobre x mais 3, mais 5 quartos da integral de dx sobre x mais 3 ao quadrado, menos 1,16 da integral de dx sobre x menos 1. Simples, né? Então, agora eu tenho 1,16 do logaritmo do módulo de x mais 3, mais 5 quartos. Bom, o que eu tenho ali? Eu tenho integral de dx sobre x mais 3 ao quadrado. Isso vai ser a mesma coisa que integral de x mais 3 na menos 2 dx. Isso vai ser a mesma coisa que... Bom, se eu considero que o meu u é x mais 3, o meu du é dx. Então, isso aqui se comporta como uma u na p, né? Então, vai ficar x mais 3 na menos 1 sobre menos 1 mais c. Então, isso aqui é a mesma coisa que x mais 3 na menos 1 sobre menos 1. Menos 1,16 x menos 1 mais c. Ok. Tá. Então, 1,16 do ln de x mais 3 menos 5 quartos de x mais 3, né? Ou seja, eu reescrevi tudo isso aqui dessa forma aqui. Tá. Menos 1,16 do ln de x menos 1 mais c. Bom, aqui nós podemos trabalhar com a propriedade das potências, dos logaritmos de forma mais prática, né? Vamos botar aqui. Vou botar tudo, vou pegar quem tem 1,16 na frente. Então, 1,16 aqui e aqui. Então, eu tenho ln de quem? Bom, o x mais 3 é positivo, então vem para cima. X menos 1 tem um menos na frente, então vem para baixo. Menos 5 quartos. Né? Não é logaritmo, não entra. E aí, se você quiser ainda colocar isso como potência, fica a seu critério. Mas isso aqui já está de bom tamanho. Certo? Então, né? Vimos duas situações envolvendo, então, essa expansão em potências, né, da decomposição em potências. Né? É uma decomposição interessante, ela aparece lá no cálculo, na equações diferenciais, ela aparece bastante. Né? Lembrando que a decomposição em frações parciais é bem importante, aparece bastante lá em equações diferenciais. Né? E é bom a gente tomar parte disso. Né? Tá. Ok. Bom, era isso que agora eu acho que depois. Agora a gente vai começar a falar da integral imprópria. Mas eu vou deixar agora 25. Vamos fazer um intervalo até 15 para as 9. Né? Fazer uns 20 minutinhos de intervalo. Daí a gente fala do que é a integral imprópria. Vocês já viram o que é a integral imprópria, né? A pré-aula falou disso, né? Mas nós vamos então começar a falar, né, formalmente, né, do que é a integral imprópria, né? Mas quem não lembra, né, dê uma reassistida no vídeo da pré-aula, porque lá no vídeo da pré-aula está bem apresentado.
certo? Então, vamos fazer o nosso intervalinho, vamos manter o que nós fizemos aqui, vamos salvar. Fui ver até agora, vou parar a gravação da primeira parte.